Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho das propriedades da água. Muitas propriedades a gente já viu em vários materiais, agora nós vamos ver especificamente as da água. Então, lembrando que a água é matéria, ela tem massa. Se eu colocar a água numa balança, ela vai marcar a massa dela e ela ocupa lugar no espaço, né? Então, se você pensar num copo, galera, de água, e você pensar na água líquida, e você colocar nesse copo água líquida até esse nível aqui, e em seguida você jogar cubos de gelo, você vai ver que o nível da água sobe. Dependendo da quantidade de cubo de gelo que você colocar, essa água transborda. Por quê? Porque a água, assim, né, como matéria, ela está ocupando um lugar no espaço. E existe uma propriedade que é a impenetrabilidade, em que dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. Então, como o gelo, apesar de ser água aqui, mas é uma outra água, né? É a água do gelo. Ele está vindo para o copo, ele está ocupando um novo espaço. Então, a água tem que se deslocar para liberar esse espaço para o gelo. E aí ela vai ocupar ou o espaço acima, ou transbordando do copo, e assim por diante. Dentre as propriedades da água, uma das mais conhecidas são as propriedades organolépticas. Para vocês lembrarem, são aquelas que nós percebemos pelos nossos sentidos, né? A cor, o brilho, o odor, o sabor. Então, quando nós temos uma água chamada de água pura, que é a água que só tem H2O nela, ela tem três características. Ela é insípida, ela não tem sabor, ela é inodora, ela não tem cheiro, e ela é incolor, ela não tem cor. Então, se você estiver olhando, por exemplo, uma água e ela estiver marrom, ela não é uma água pura. Provavelmente ali tem terra dissolvida. E a água que nós bebemos não é uma água pura, não é uma água só com H2O. A água que nós bebemos é uma água mineral, ela contém sais minerais dissolvidos nela. Se você olhar o rótulo das garrafinhas de água, você vai ver que tem uma tabelinha com várias substâncias e a quantidade dela, que são os sais minerais. Gente, apesar de você olhar para um copo da água e você poder ver ela transparente, sem cheiro, sem cor, né, provavelmente com sais minerais, isso não necessariamente quer dizer que a água está pronta para ser consumida, que ela é potável. Para a água ser potável, ela tem que não ter micro-organismos patogênicos. Micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doenças. Então, não tem que ter alguém que cause doença na água. Se a água tiver com todas as características corretas e não tiver um micro-organismo patogênico, aí sim é uma água potável que você pode beber. Pessoal, atenção a duas situações. Então, observe aqui no meio, nessa estrutura 2 aqui, que nós temos em vermelhinho uma célula animal, célula do corpo humano. Por exemplo, a célula sanguínea. E aqui nós temos dois quadradinhos. Esse quadradinho azul vai ser a sua célula. E esse quadradinho amarelo vai ser a água que você está bebendo. Vamos imaginar que a água que você está bebendo, ela contém a mesma quantidade de sais dissolvidos, né, que é a água mineral, do seu corpo. Então, quando você bebe, o seu corpo, a sua célula, tem uma quantidade de água e de sais parecida com a água que você bebeu. Ocorre aqui uma troca de água entre as duas estruturas, mas a quantidade não muda. A célula fica normal. O que acontece se você beber uma água destilada? A água destilada, pessoal, é aquela água que só tem H2O, ela não tem sais minerais nenhum. Normalmente são águas que são utilizadas em laboratórios para experimentos químicos, para que a gente não tenha interferência desses sais minerais no experimento. Se eu beber água destilada, a água destilada está representada aqui em amarelinho, ela tem bem menos sais do que a célula do seu corpo. Olha quantas bolinhas representando os sais do seu corpo, né? E da água destilada não. Na verdade, a água destilada nem tem sais minerais. Quando essa água entrar perto da sua célula, é como se a água, mas é tudo através de reações químicas,
Mas é como se a água quisesse ajudar a sua célula a dissolver esses sais que estão aqui. E ela começa a doar água H2O para a sua célula. E a sua célula vai enchendo de H2O. Como a célula humana não tem uma proteção contra encher, é como uma bexiga, que se encher de água demais, ela estoura. E você perde aquelas células. E se você perder células, você prejudica aquelas funções, e se for em grande quantidade, isso pode ser fatal. Então, é por isso que nós não bebemos água destilada. E por que nós não podemos beber a água do mar? Já que a água destilada não tem sais, a água do mar tem muito sal. Por que eu não posso beber ela? Porque quando eu bebo a água do mar, agora ela está representada aqui nessa primeira situação, a água do mar seria esse quadradinho amarelo. Ela tem muito mais sal do que a sua célula. E aí o que acontece é que quando essa água chega perto da sua célula, é como se a sua célula quisesse doar o H2O dela para tentar tirar esse sal, dissolver esse sal. E aí a sua célula começa a perder água, ela começa a murchar. E ela também tem a função dela prejudicada. E também é um problema para o seu corpo, porque aquela função não vai acontecer corretamente e pode te prejudicar muito. Então é por isso que nós também não podemos beber a água do mar sem tirar o sal dela. Outra propriedade da água que vocês conhecem muito bem é a solubilidade, que é quando uma substância consegue dissolver outra. A água, gente, é o solvente universal. É a substância que mais consegue dissolver coisas na natureza. É claro que ela não dissolve tudo. Então, por exemplo, a água não dissolve o óleo. Mas a água dissolve o açúcar, dissolve o sal. Lembrando, então, que a água é o solvente e o açúcar é o soluto, é quem está sendo dissolvido aqui. E lembrando sempre, gente, que existe um limite. Se eu jogar aqui 1 kg de açúcar nesse copo de água, é claro que ela não vai conseguir dissolver tudo. Tem que ser proporcional à quantidade de água e à capacidade dela de dissolver aquilo. Mas isso é importantíssimo, né? Observem que sempre que a gente vai fazer uma receita na cozinha, a gente normalmente usa um meio líquido que contém água, obviamente, o leite, por exemplo, tem água, para que a gente consiga dissolver as substâncias e formar uma massa só, por exemplo, no bolo. Empuxo. Essa aqui é interessante, galera, que empuxo é uma propriedade em que a força que o líquido exerce sobre o corpo submerso no sentido contrário ao peso dele. Então, vamos entender isso. Vamos imaginar que esse baú esteja aqui dentro da água, né, como ele está na terra, existe uma força, que é a força-peso, que é a força da gravidade, que puxa ele para baixo. E é como se a água não quisesse o baú lá dentro e ela quisesse expulsar ele. Então, ela faz uma força contrária, para cima, empurrando o baú para cima. Essa força contrária da água contra o objeto é chamada de empuxo. Nem sempre o empuxo ganha. Se o empuxo ganhar, o objeto sobe, ele flutua. Se o empuxo perder, o objeto fica no fundo. Mas quando a gente vai carregar esse objeto que é pesado dentro da água, a gente tem a sensação de que ele é leve. Porque, na verdade, você está fazendo aqui uma força para carregar o objeto, mas a água está te ajudando. Ela está fazendo uma força aqui contrária para te ajudar a expulsar esse objeto dela. Então, é por isso que se você for carregar o seu coleguinha no ar, ele parece bem mais pesado do que se você for carregar esse mesmo coleguinha dentro da água, porque o empuxo é essa força que te ajuda a fazer o movimento contrário ao peso do objeto. Gente, um exemplo perfeito de empuxo é o seguinte. Vamos supor que você fez um churrasco na sua casa, dentro da piscina, e que vocês estão brincando e em algum momento o seu amigo pega uma bola e afunda embaixo da água e fica segurando a bola lá embaixo. E ele chama o coleguinha para ver. Se o coleguinha for olhar por cima para ver o que está acontecendo com a bola e o amiguinho soltar a bola vem com tudo para cima e bate no seu coleguinha. Por quê? Na verdade, é como se a água estivesse expulsando essa bola pela força do empuxo
e aí o empuxo ganhou do peso e ela sobe. Então a bola bateu no seu coleguinha por culpa do empuxo. Tensão superficial. Gente, essa é uma imagem muito interessante, que é a água, né, e um inseto andando em cima da água. Isso acontece graças à tensão superficial, que é o quê? Quando as moléculas de água, o H2O, elas se atraem fortemente, elas se ligam. Então, a molécula da superfície, elas se ligam com as do lado e as de baixo, e as moléculas da superfície são puxadas para baixo, formando uma película muito fininha em cima da água. Que seria isso daqui, ó. Como se elas se conectassem e formassem uma capinha em cima da água. E aí o inseto, como ele é muito leve, ele consegue andar por essa película sem partir ela. Ó, tá vendo? É como se formasse uma redinha que segurasse o inseto em cima da água. Isso é a tensão superficial. Galera, essa tensão superficial é o que explica se você encher um copo bem devagarinho, a hora que ele estiver bem no topo, você vai ver que ele forma uma curvinha para cima e a água não derrama. Porque essa película está prendendo a água lá dentro. Ela está formando essa tensão superficial. Por que nós não conseguimos andar em cima da água, então? Porque a gente não consegue ser carregado por essa película, né? A força que a gente faz, a pressão é maior, a gente rompe essa película e aí a gente afunda. Pressão da água. Pressão da água obedece a essa fórmula física aqui, que é a relação entre a força que eu faço um objeto dividido pela área dele. Então, gente, observando aqui, ó, quanto maior a força e quanto menor a área, maior a pressão. Por isso, por exemplo, que uma seringa, ela tem uma agulha muito fina, uma pequena área, ela faz uma pressão, então, muito forte no seu corpo e ela te fura. Mas uma almofada não, porque a área é tão grande que a pressão diminui e ela não consegue te furar. E a água também exerce essa pressão. Vamos imaginar aqui uma garrafa cheia de água. E a gente fez dois furinhos aqui, o furo B e o furo A. No furo A, nós temos isso aqui de água empurrando a água pelo furo A. E no furo B, nós temos toda essa coluna de água. Como em cima do furo B tem uma coluna de água muito maior, eu tenho uma pressão muito maior, uma força muito maior sobre o furo B do que sobre o furo A. E aí, a água jorra mais longe pelo furo B do que pelo furo A. Pessoal, continua no vídeo na sequência. Não sai daí.